CONANI, ela é uma rede muito importante para o avanço da educação no país, né? E ela se organiza justamente a partir de encontros em nível nacional, em nível regional, e isso é muito importante para fortalecer as relações, as conexões, as oportunidades, criar novas oportunidades, né, a partir dos encontros, e as notícias poderem circular também, as pessoas saberem o que está acontecendo nos diferentes lugares do país e se sentir parte de um movimento maior, né? Daí a importância. A CONANI é o encontro daqueles que desejam se encontrar. A CONANI ela vai reunir aquelas estudantes e estudantes, aquelas educandas e tantos educandos e seus educadores que tiveram uma convivência de 1 ano e meio, né? E que passaram pelos processos das vivências, as leituras de alguns textos, as discussões com as convidadas e convidados que vieram trazer seus conhecimentos para fortalecer a nossa convivência, a nossa troca de experiência. E a CONANI é o encontro, né? É o encontro presencial em que todas e todos vêm para esse abraço coletivo. Então a gente aguarda já desde o início. Uma das questões que é o critério, eu acho que é o único critério que tem na ANE, é a participação, a obrigatoriedade da participação desse encontro. E a gente vai se mobilizando, então o povo já começa a comprar passagem com antecedência, o povo começa já a se organizar para a viagem, começa a ver uma hospedagem solidária, ver como que vai produzir seu banner, finalizar seu trabalho para vir para o encontro. Então a CONANI, ela é como se fosse o brinde daquele processo de formação, um brinde com aquele encontro, com aquele abraço. E essa conferência, daí todos os estudantes, independente do território que eles tenham desenvolvido, a título de exemplo, nós estamos aqui com 11 estudantes da Paraíba, que estão aqui presentes. Ao final de cada ciclo, nós fazemos esse evento da conferência e todos vêm apresentar os avanços que eles conseguiram nessa educação transformadora, uma educação contra-hegemônica, uma educação humanizadora. Então nós estamos vivendo isso aqui. A 6ª Conferência Caiçara, o final da turma ANE 4 dos estudantes, e aonde que a gente faz essas trocas daí com outros segmentos. Convidamos professores municipais, professores estaduais, educadores de comunidades, professores universitários, e vivemos 3 dias. A partir das CONANIs nacionais, vieram as CONANIs regionais, né? E estamos aqui em uma delas, CONANI Caiçara, foi uma das primeiras a serem criadas, né? A Suzy e o Valdo estavam lá na CONANI em 2013, e a partir daí já tiveram a ideia. Então, assim, como acontece a cada 2 anos a CONANI nacional, as CONANIs regionais acontecem no ano que não tem CONANI nacional, okay? E aí as CONANIs regionais, elas também estão em contato uma com as outras, para que não choquem as datas, para que todo mundo possa ir em todas, né, sempre que possível. Essa é a ideia. A MOANE, como movimento educacional, se firma no reconhecimento do protagonismo dos movimentos populares, dos movimentos sociais, que se estabelecem na periferia dos interesses do capital, na marginalidade da sociedade atualmente de consumo, de dominação. Portanto, a MOANE é um movimento cultural, histórico, político transformador. É hoje um movimento que busca colocar uma nova educação, uma educação humanizadora, uma educação como direito, uma educação elevada esteticamente, coletiva, colaborativa, na direção da educação cultural humana. Já a CONANI é a reunião de diversos projetos integrados à universidade pública, particularmente à Universidade Federal do Paraná, notadamente a partir da atuação do campus de Matinhos, Caiobá. Ali, a Universidade Federal constituiu, nesses últimos anos, uma articulação de temas, de projetos e de estruturas formativas, integrando os alunos, integrando professores, pesquisadores, na direção de
falar uma nova palavra, uma nova educação, uma nova formação, uma nova prática político-pedagógica na sociedade. A CONANI, ela é um ponto principal nesta caminhada, porque diz do encontro de todos os fazeres, não é? Diz de todos os movimentos, de todas as intenções, de todos os desejos, de todos os sonhos. A CONANI é a realização realmente de toda uma caminhada que diz do processo individual de cada um, que quando chega aqui diz que esse processo individual faz parte de um grande todo, e é por isso que a gente entende o todo, porque a CONANI existe para dizer que junto a gente faz a diferença, que junto a gente é mais forte e que não adianta nada nós termos grandes intenções, grandes projetos, se não estivermos juntos. Todas e todos nós somos educandas e educadores, né? A gente vive da partilha de conhecimento. O que nos movimenta é justamente as dúvidas, perguntas. A gente vive em função de aprender mais. E cada novo fato, nova história, novo aprendizado, a gente acaba partilhando uns com os outros. Isso dá o prazer da partilha, né? E isso faz com que a gente cresça e se fortaleça cada vez mais enquanto ser humano, enquanto organização social, enquanto sociedade, né? Isso é a base do processo de educação. E eu opero no processo da formação das catadoras e dos catadores. E esse último ano, trabalhando com a equipe da ANE, nos processos de formação, encontro, tanto as vivências presenciais como aquelas que a gente estava de forma online, propuseram uma animação maior para mim retornar ou ir para o campo, que são os territórios das associações cooperativas de catadores, para trabalhar o processo de formação. Então eu visitei nesse último ano 42 organizações de catadores no estado, distribuídas em 27 cidades. Foram 1.021 catadores e catadores que participaram do processo intenso de formação. Foi uma jornada muito bonita, principalmente do povo vendo a gente chegar na cooperativa, estender a bandeira do movimento, trazer um pouco de luz para as discussões, de trazer melhorias para as suas organizações. Eu estou há 50 anos, em março do próximo ano, na Universidade Federal do Paraná. Fiz 70 anos esse ano e hoje me considero um ativista do que a gente chama de educação transformadora. Nós, nos últimos 20 anos, partimos para fazer um projeto pedagógico diferenciado, muito mais ligado aos movimentos sociais, muito mais ligado ao desafio de humanizar. Aí nasceu, na época eu era pró-reitor da Federal do Paraná, pró-reitor de graduação, ali nasceu o projeto chamado Projeto Litoral, que busca integrar uma região já muito esquecida no nosso litoral, de muitos anos. Esse projeto Nosso Litoral, institucionalizado, ele também encontrou seus limites, os limites formais, os limites das normas, a impossibilidade de muitas ações junto à comunidade, as diferentes comunidades indígenas, quilombolas, pescadores, movimentos sociais. E aí, depois de andou o projeto, claro, mas cheio desses limites, nós construímos um movimento que se chama Movimento de Alternativas para uma Nova Educação. E dentro desse movimento, a interface dele com a universidade, nós fizemos um curso de especialização gratuito, que é para fazer a ponte entre as instituições e os movimentos. Nós estamos na 4ª turma da ANE 4. Ela tem estudantes do Brasil inteiro. Cada estudante que se matricula não é um curso à distância, é um curso presencial e tocado por projetos na realidade de cada aluno. E nós fazemos vivência onde o aluno está inserido, no estado que ele está inserido, na comunidade que ele está inserida, no território que ele está inserido. E ali ele desenvolve as ideias dele e busca sempre o fundo de humanizar, o desafio de humanizar. Então a ideia sempre foi pensar numa alternativa que pudesse
para além de construir conhecimento desses das áreas específicas, a gente pudesse integrar uma formação cidadã, uma formação humana, integrada à formação profissional. E as alternativas para uma nova educação, ela aparece justamente para propor essa nova rota, essa nova via, que é quando você começa a pensar que, para além dos conteúdos, existe um papel central do professor a ser resgatado, que é através das relações humanas. Então nós compreendemos que as alternativas hoje para uma nova educação, ela foca principalmente nas relações humanas, que é onde nós vamos nos constituindo uns com os outros. Por isso que a ANE, né, a especialização Alternativas para uma Nova Educação, ela trabalha muito com vivências. É onde a gente vai acabar conhecendo os projetos, nos vários lugares, nos vários territórios. Então a gente trabalha com 6 princípios, um deles é o interterritorial, a gente trabalha com o interexperiencial, com o intersaberes, com o intercultural, com o interorganizacional e com o intergeracional. Então esses 6 princípios de inters, eles constituem a base do pensamento, né, de todos os nossos encaminhamentos, quer dizer assim, como é que a gente constrói conhecimento hoje, interagindo uns com os outros, compreendendo que o conhecimento não é um só, existem vários conhecimentos, existem vários saberes, né? Existem várias formas de você manifestar os conhecimentos para atender às diversidades das culturas e compreender a diversidade do mundo. Fui aluna, estudante da ANE, hoje sou egressa, fazendo parte de todas as ANEs. E a ANE para mim foi realmente um divisor de águas, assim, enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto profissional. Me ensinou que se nós não estivermos no coletivo, isso não funciona. Se não estivermos juntos, isso não tem significado algum. E quando eu entendi essas questões, então entendi que dentro da minha docência era muito importante não estar só falando sobre as coisas que eu vivia e aprendia na ANE, mas que os meus estudantes fizessem parte desse processo também. E comecei a trazê-los para dentro desse movimento. Hoje eles participam na integralidade de todas as vivências e todas as coisas que acontecem, correndo paralelo com uma especialização. E isso é inusitado, isso é inédito. Uma graduação, uma formação, uma licenciatura de formação docente, caminhando junto com uma especialização que diz alternativas para uma nova educação. Acredito que esse momento seja um momento muito rico e próspero e efetivo para todos que participam, porque diz de um caminhar diferente só de protocolos e de grandes teorias. E os estudantes hoje percebem que estar dentro da faculdade, sem estar vivenciando, sem estar participando dos encontros e de tudo que a ANE proporciona enquanto mundo, enquanto diversidade, não faz mais sentido. Tanto é que hoje eles vão estar aqui apresentando os seus trabalhos e dizendo da importância que as vivências foram para o seu processo de formação. Quando a gente está num espaço de trabalho, pode ser que ele seja precário, que falte muita coisa, mas o que não pode faltar é a união, a solidariedade, o respeito, o carinho, o afeto. São coisas que modelam a capacidade nossa de ser humano, um ser racional, que pensa. E a formação tem essa característica principal, mobilizar os nossos saberes, nosso conhecimento para fortalecer os nossos afetos e dessa forma mobilizar e organizar o nosso trabalho. O trabalho é uma coisa secundária, né? O nosso primário, a coisa que prima a nossa vida é as relações entre as pessoas. E acho que essa é o grande aprendizado que eu tenho em torno dessa educação alternativa, que vai operar dentro do processo de fortalecer o ser humano, as pessoas, as relações, e trabalhar essa questão que outras universidades operam, outras formas pedagógicas de educação, e que vai colocar os estudantes para pesquisar, vai cobrar horário, vai cobrar lista de presença, vai cobrar que tenha relatório, cobre que tenha um processo ali que já está encastelado dentro de uma universidade que mais restringe as pessoas ou faz com que elas adoeçam no seu processo de pesquisa do que realmente produzam um conhecimento. E esse conhecimento que a gente tem na ANE é um conhecimento novo.
justamente porque ele está baseado no próprio estudante, no bem-estar, na convivência, num processo realmente alternativo. Em primeiro lugar, é importante dizer que educar e humanizar são sinônimos antropologicamente. O ser humano não nasce pronto, o ser humano se constitui no processo educacional, cultural. Nós nascemos com as disposições evolutivas da hominização. Nós nos transformamos em homens, mas humanizar, mas constituir os valores, a segunda natureza, é um processo histórico, social, é um processo cultural, afetivo, emocional, intelectual. Então, quem se dedica à educação, dedica-se à humanização. Educar e humanizar, como processos antropológicos, são dar continuidade à aventura humana. Essa aventura no sentido de abertura, de potencialidade, de fazer da sua existência algo bom, algo agradável, algo ético, estético e significativo. Meu nome é Brás Rodrigues Nogueira, eu fui diretor durante 22 anos em Heliópolis, me aposentei em 2017 e continuo a atuar junto com as lideranças de Heliópolis, não só pela melhoria da qualidade do ensino, mas pela efetivação dos direitos das pessoas. E um evento como esse da CONANI, ele é fundamental, porque nenhuma experiência local consegue sobreviver se não articula. Então, nesse encontro, a gente percebe uma articulação que está nascendo e que a gente tem certeza que no futuro ela vai crescer. As escolas democráticas, e outra coisa importante da CONANA é que a gente percebe que os projetos que caminham corretamente são projetos que têm o aluno como protagonistas. São projetos de escola que estão preocupados não em preparar o aluno para viver a cidadania no futuro, mas criar as condições para que as crianças vivam a cidadania desde já. O meu projeto com a Anne foi relacionado à educação infantil. Eu trabalho com a educação infantil há quase 20 anos já. E aí eu queria, de alguma maneira, publicizar o que a gente faz, né, no nosso município, lá em São José dos Pinhais. Eu trabalho na prefeitura. E aí eu fiz algo voltado à relação que as crianças têm com a natureza e como que as crianças aprendem e elas constroem significado, constroem sua cultura com a natureza que está acessível a elas, né? É a natureza do quintal, do céu visto, das plantas que tem no nosso entorno. E eu quis trazer isso então para a Anne. E aí o convite para a CONANI Caiçarinha foi porque eu estava participando então do grupo de anfitriões na organização da CONANI e a gente então pôde conhecer o que seria a CONANI Caiçarinha. E aí eu quis então trazer o que a gente estava fazendo lá no meu município, trazer para o evento. Então eu fiz uma oficina de tintas naturais e ela era voltada para as crianças da educação infantil, essa oficina.
a gente acha que todas as crianças têm acesso a esses elementos naturais e isso não acontece. E aí eles foram brincando com aquilo, eles foram me trazendo, e você faz isso como? Por que você pega esses materiais? E foram me fazendo perguntas e eu fui explicando para eles, né, que era assim que a gente fazia lá no meu CMEI, onde eu trabalho. A gente brinca bastante com brinquedo, pronto, mas a gente também brinca com os elementos da natureza. E aí um dos livros que eu tinha, essa foi a parte mais interessante, eu achei, é um livro que chama Pedagogia das Miudezas e a capa dele tem várias fotos de crianças segurando alguma coisa. E aí ele estava ali em exposição, ali para as crianças olharem. E aí as crianças aqui da Caiçarinha começaram a me trazer as sementes, as folhas diferentes, o que eles estavam achando de interessante eles foram me trazendo. Aí eu falei assim, a gente faz um inventário disso aqui. E eles foram colocando nos potinhos que eu tinha lá no tapete, né? Aí eu falei, vão colocando aqui que a gente faz um inventário e depois a gente pode usar para fazer outras coisas, brincar de outras coisas. E vocês, quando forem brincar no quintal da casa de vocês, também façam um inventário, né, dessas coisas para vocês brincarem. Aí eles, legal. Aí estava terminando, uma criança pegou esse livro que eu mencionei e trouxe para mim e falou, olha aqui, com o olhão arregalado, assim. Aí eu falei, igual vocês estão fazendo agora, né? Todo mundo estava me trazendo alguma coisa com a mãozinha. Aí ela falou, igualzinho. Aí eu falei assim, você sabia que eu li esse livro para vir aqui conversar com vocês antes? Aí até a professora que estava acompanhando eles me olhou assim, porque eu acho que as pessoas elas têm esse senso comum, né, de que a gente não se prepara para estar com as crianças, né? A gente não estuda para estar com eles e na verdade tem muita coisa por trás. O meu projeto dentro da ANE é visibilizar, articular os projetos que a gente vê dentro da nossa rede do município, como eu trabalho na rede de São José. Então os trabalhos que existem lá, que são muito bons, mas pouco visibilizados e publicizados, né? Então a gente observa que eles existem, mas que as pessoas não sabem. Então o meu trabalho foi esse, articular, começar a fazer essa articulação entre os profissionais da rede, das diferentes temáticas que a gente aborda dentro da educação infantil, que também é algo que é novo em São José, e quando a gente fala das pedagogias participativas também é novo dentro, né? Poucas pessoas falam, a gente vive essa realidade, mas quando você pensa num contexto maior, as pessoas desconhecem, né? A gente ainda está acostumado com aquela escola tradicional, aquele método escolarizante, de sentar um atrás do outro, as crianças em sala, né? Os desenhos, as propostas envolvidas em uma mesa com uma folha de sulfite. E a gente vem trazendo, desconstruindo isso, né? Não é algo novo quando você pensa dentro da pedagogia, mas é algo assim recente para que se chega até os professores. Que nem todos os professores estão abertos a essa proposta, né? Ainda tem muita coisa a trilhar e a gente queria então fazer com que isso fosse visibilizado de alguma maneira, né? E mostrar para as pessoas que é possível fazer uma educação infantil diferente, né? Uma educação infantil que não seja escolarizada, que não coloque as crianças sentadas, que não fique dominando os corpos das crianças, que entenda que as crianças são livres e que elas têm necessidade de movimento. Então, quando a gente traz isso para a Caiçarinha, eu queria que as crianças tivessem essa liberdade também. Então, um dos desafios foi esse também, né? Que a professora colocou todos eles em círculo ali, colocou todos eles sentados em frente ao tecido que eu coloquei para as crianças pintarem. Então, ela não queria que eles mexessem, não queria que eles andassem. E por mais que eu dissessem, né? Vocês podem mexer, podem andar. Muitos deles estavam bem dominados ali. Sentaram, perninha de índio, né? Sentaram ali, não se levantaram ou me perguntavam coisas básicas. Eu posso pegar o pincel? Coisas que eu não estou acostumada mais, né? Que a gente, na nossa realidade, a gente já não tem esse tipo de criança que pergunta se eu posso pegar, se eu posso me levantar. As crianças simplesmente são livres, né? Eu não pergunto para ninguém se eu posso pegar o material que está em cima da mesa que foi disponibilizado para mim, né? Mas as crianças ainda têm estão cerceadas, né? Ainda. O desafio é, de repente, poder conectar mais pessoas, porque é uma proposta tão bacana, que pode abranger tantas crianças, tantas pessoas, e o que a gente percebeu também é que a gente ficou com um tempo livre. Então, outras pessoas de fora, né, poderiam ser contempladas. Eu acho que talvez uma inscrição não é algo que não é para ser burocrático, né? Eu acho que talvez assim as crianças exijam uma inscrição para uma criança, para uma escola que vem, até para você ter uma ideia de quantidade, mas que as pessoas tenham essa liberdade para poder participar. Quem está passando, aconteceu no meu caso,
né, tinham crianças que estavam passando aqui e participaram, sem fazer inscrição. Isso é muito bacana, né, mas que isso também seja um convite mais estendido para toda uma comunidade, assim, que nós não burocratizamos, né, que não seja burocrático com uma inscrição. Que você possa simplesmente estar passando por aqui e poder participar, e isso que esse convite seja feito antes, né. Desde que aqui chegaram os jesuítas, que vieram com a finalidade de cristianizar e dominar, até a Constituição de 1988, diria esse pobre pesquisador. A educação no Brasil é privilégio. Ela, se não é definida, ela é considerada no pensamento comum como um privilégio, como um mérito de alguns, como alguns somente é que podem ter acesso à educação. E a Constituição, corajosamente, diz que a educação é direito. Direito. E eu tenho pensado comigo, o direito nasce quando nasce uma necessidade humana. Há uma necessidade de água, então a água é um direito. Nós temos necessidade de casa, a casa, o abrigo é um direito humano. Então, direitos humanos são todos os direitos subjetivos, objetivos, civis, econômicos, políticos, sociais, para garantir a dignidade e a liberdade de todo ser humano. Então, direitos humanos é uma plataforma ampla. Nós temos que ter uma educação para reconhecer a educação como o primeiro direito. O direito de se humanizar, o direito de humanizar o mundo para que todos possam nele viver com igualdade e dignidade. Acho que um dos maiores desafios, né, para nós que anda é a sensação de estar andando ainda numa contramão, né, ou indo contra a maré, contra a correnteza, né, porque a outra força é muito mais avassaladora. Mas, ao mesmo tempo, esses movimentos, né, nos fortalece e nos torna feixe, né, porque juntos somos mais fortes. Podemos ser em menor quantidade, mas somos fortes, né? E quando está juntos, que se forma feixe, é difícil se envergar, né? Então, acho que essa é a grande contribuição desse movimento para nós, né? É necessário a gente constituir essas redes, e eu acho que isso é um desdobramento desses movimentos, né? É a gente compreender que a gente precisa formar essas redes, e no Brasil inteiro. Por isso eu tenho usado esse termo, né, desde ontem, que a gente suleou, né, ou o Boaventura nos incita a gente a sulear, né, e eu incitei aqui hoje, desde ontem, a gente a nordestear, porque eu acho que a gente precisa levar esse movimento para o Nordeste, né, para que a gente possa tornar esse feixe ainda maior, né. Então, acho que essa é uma grande contribuição desse movimento. Eu me chamo Maria Zitamar Pedro, né, ou Zizi, como a maioria me conhece, né, faço construções de comunidades de aprendizagem e desenvolvo projetos no Mato Grosso do Sul, Goiás, principalmente no Mato Grosso, onde trabalho com a questão da agrofloresta no lugar do agronegócio. Então, vocês imaginem que, como, né, o César colocou, é uma situação tanto quanto delicada. E nisso, justamente, é que eu desenvolvo essas questões que foram ditas, né, que é a questão da cultura, que é a questão da sustentabilidade, a natureza e a humanidade. Eu nasci numa comunidade de aprendizagem. Eu não tive uma construção escolar, digamos assim, normal, né? Que diz, eu tive essa construção alternativa e transformadora que me possibilitou também ter esse desenvolvimento e conhecer pessoas e também ter grandes referências, né, na minha infância, que eu já falei. Uma das pessoas está aqui, que é a Helena, né? É uma referência da minha infância, que quando eu descobri ela, eu fiquei encantada e falei, nossa,
essa pessoa está fazendo uma mudança na educação, tem chance, tem esperança. Eu vou falar um pouquinho da agrofloresta pedagógica no sentido da natureza, porque qual que foi o sonho desenvolvido na agrofloresta pedagógica? Como nós estamos numa localidade, Mato Grosso, que é muito difícil com relação ao agronegócio e o desmatamento, não sei se vocês acompanharam esse ano, mas nós tivemos a pior desmatamento de toda a história, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Muitos animais mortos e uma situação assim, sem escala de retorno. O Pantanal ele está morrendo, o Cerrado ele está secando. Isso é uma realidade assim que eu até me emociono para falar, porque se nós não tivermos uma mudança interior para a gente conseguir perceber essa problemática e fazer essas construções que nós estamos fazendo, né, de educação transformadora, porque são justamente as crianças que falam com seus pais, e isso acontece muito, né, dos fazendeiros não compreenderem, mas os filhos dos fazendeiros estão compreendendo. Então eles chegam e falam: mas pai, como é que a gente vai viver dessa forma? Se não tiver árvore, como é que a gente vai conseguir sobreviver? Porque sem árvore a gente não tem comida, a gente não tem sombra, a gente não tem a possibilidade de sobrevivência. Aconteceu algo na região que moveu, inclusive, os aprendizes da agrofloresta pedagógica a constituírem um projeto de assembleias transformadoras e de mudança. Porque a lagoa que eles adoravam, e posso mostrar depois se vocês quiserem até uma foto, ela secou. E era o local deles de compartilhar, de brincar, de se relacionar. Depois disso, eles perceberam que eles precisavam mudar, que eles precisavam ajudar a conscientizar os pais, né, e toda a comunidade, que isso é uma necessidade, que ocorra mudança, que você pode fazer. O ponto é o que cada um de nós podemos fazer. A serra que serra, no alto da serra, é a mesma que mata por todo o país. Florestas arrasadas e a vida findando, e os homens olhando morrer a raiz. O Chico rondava com sonhos de bichos, parando a queimada com voz de bugio. Será que por isso se ergueram os fortes, com mão de poder, e o Chico sumiu? Roncaram na trilha que o Chico morreu. Foi morte matada, pecado de gente, maldita cobiça na mão dos ateus. E a força da bala plantou de silêncio caminhos da vida no rumo de Deus. Então a Conani faz uma ideia minha ficar cada vez mais forte. Na hora que tiver uma escola realmente democrática no nosso país, em que o aluno seja a peça principal da escola, e vai nascer uma educação pautada em valores, e esses alunos vão ter uma formação que vai ajudar muito a reconstruir esse país, a reconstruir as relações na nossa sociedade. Eu sonho que vamos chegar num momento no nosso país que todos os juízes, que todos os professores, que todos os encanadores, que todos os pedreiros, que todos os políticos tenham passado por essa educação que forma o ser humano e que todos eles vão desenvolver um trabalho pautado na responsabilidade, na solidariedade e na autonomia. E seria como a gente vai ficar esperto para criar condições para deixar a vida entrar em qualquer lugar. E a gente vai começar a entender que o mundo inteiro, o país inteiro tem que ser uma escola. Então a Conani está começando essa articulação. Eu fiquei encantado hoje vendo
a experiência da Paraíba, e enquanto o pessoal ia contando como as coisas acontecem, parece que foi amarrando uma porção de coisa que eu vivi, que eu vivo já. Então eu acho que a Conani leva a gente a esperançar no sentido que as coisas são assim, mas pode ser muito diferente. E a gente já está vendo as primeiras experiências do nosso país acontecendo. E na medida que elas vão se interligando, vai se criar uma nova mentalidade e a escola brasileira vai se humanizar. Eu entendo que, na medida em que a gente vai refletindo, a gente vai avançando, a gente vai se sensibilizando, a gente vai se articulando nessa perspectiva da amorosidade crítica, isso pode ter um impacto enorme na educação escolar, justamente por esse potencial que a escola tem, né? Então, tanto do ponto de vista de tomar consciência do amor, da amorosidade que já se vive na escola, e às vezes as pessoas não têm consciência disso, as pessoas estão vivendo, os professores, os educadores, de modo geral, que não são só professores, certamente, têm práticas muito significativas, mas às vezes eles não percebem que aquilo é um ato de amor, né? Às vezes a simples forma como a merendeira, a cozinheira vai ali colocar a refeição, colocar a comida no prato do aluno, e você pode ter um gesto ali de amor, de carinho, de cuidado, né? Então, a ideia é essa. Agora, como é que isso pode repercutir? Isso aí vai se traduzir, né, no conjunto das práticas escolares. Então, o que nós visamos, o que nós almejamos, é claro que o grande horizonte é uma outra sociedade, né? Aquilo que a gente chama uma civilização do amor, uma sociedade que tenha lugar para todos, uma sociedade de justiça, de paz. Esse é o horizonte. E a gente está pensando como é que a escola pode contribuir para isso. E tem muita coisa. E ela vai contribuir, podemos dizer, a partir das suas grandes dimensões. Eu posso pensar a escola, que é uma organização muito complexa, mas eu posso pensar a escola em grandes linhas a partir de 4 dimensões, né? A dimensão pedagógica, a dimensão administrativa, a dimensão comunitária e a dimensão das relações que a escola estabelece com o território, com a comunidade, com a universidade, com os meios de comunicação, com o bairro, com a cidade, etc., né? Então, se nós queremos essa vivência do amor, o que seria esse amor? Aqui é outro aspecto delicado. Aqui a gente pode fazer aquela paráfrase com Santo Agostinho. Santo Agostinho fala nas Confissões, fala, todo mundo sabe, eu sei o que é o tempo, se ninguém me pergunta, mas se alguém me pergunta, já tenho dificuldade em definir o que é o tempo. A gente podia parafrasear isso em relação ao amor, né? Todo mundo sabe intuitivamente o que é o amor, mas conceituar o amor é algo muito difícil. Participar da Conani, eu vou dizer, esse ano eu fiquei bem mais surpreendida, né?
Porque com os caminhar desses anos a gente vai aprendendo muita coisa, né? O primeiro almoço foi uma loucura, o segundo, mas deu tudo certo, né? Porque todo mundo se envolveu, né? E dessa Conani eu fiquei muito surpreendida, porque em si as pessoas da nossa comunidade estavam participando, né? Participaram da organização. A organização toda eu vi com mais motivação de todo mundo que participou, de professores e alunos. Eu vi que todo mundo se entregou de corpo e alma. Lógico que teve os desafios, que, né, não é perfeição esse projeto, mas com os desafios que a gente aprende, né? Eu vi muita organização, muita conversa, muita gente se envolvendo de fato, de falar do seu próprio projeto, e isso é motivação para todo mundo, né? Então, a ANE eu vejo a Conani é um encerramento de comemoração de tudo que deu certo durante o ano, né? Então é como se fosse uma festa de comemoração. E o almoço aqui na associação foi assim, incrível, porque todo esse movimento da comunidade, né, em correr atrás de fazer o cardápio, né, e foi servido barreado, comida vegana, depois a sobremesa, suco natural, tudo pensando na alimentação saudável também, né? E um movimento de todo mundo junto aqui, um contando, falando sobre o seu projeto e o outro já se preocupando durante o evento, como que vai ser a volta desse aqui, daquele ali. Então todo esse conjunto foi maravilhoso. Por isso que eu gosto de compartilhar essa vivência que aconteceu aqui, porque essa é uma educação mais humanizada, né? Isso né? Então, não vamos dizer que é tudo perfeito, maravilhoso, não. Acontece os desafios na cozinha, mas a gente conseguiu, né? E através do almoço da Conani foi bem legal, porque no final todo mundo colaborou com um valorzinho, né? Que esse valor a gente reverteu para pagar as despesas do almoço. E ainda a gente conseguiu fazer o jantar de confraternização dos catadores aqui da comunidade. Então foi bem legal. E a gente comentou com eles que esse almoço, esse jantar deles, foi devido ao almoço da Conani. Então eles ficaram tão... Então olha o que acontece, né? Ele vai caminhando e vai mudando vidas, né? Então eles queriam saber mais sobre o que é a Conani. Então além da Conani, a gente levou esse assunto para o almoço, para o jantar de confraternização dos catadores aqui dentro da Vila Nova. Eu saio daqui com muita energia, acreditando muito, né? Tem muitos aprendizados, por exemplo, esse conceito do amor, né? Uma coisa assim tão, vamos pensar assim, tão cotidiana, né? Mas tão importante, né? Para a gente continuar esperançar, né? Então eu levo essa coisa do amor, eu levo essa coisa, tipo, dizer, precisamos mexer nas estruturas do Estado, o que nós fazemos é muito fundamental, né? Mas a escola não dá conta de tudo, né? E a gente vai precisar se organizar mais, nós vamos precisar fazer umas lutas mais gerais, né? No sentido da gente dizer, não, isso não serve para o nosso povo e a gente quer mudar, né? Saio também dizendo o seguinte, não é qualquer educação, né? A gente não está falando de qualquer formação. Nós estamos falando de uma formação que reconhece que quer fortalecer uma classe, que quer trazer as comunidades, as pessoas da comunidade como sujeito de direito. É dessa educação que eu saio, né? E saio assim no sentido seguinte, vamos fortalecer mais ainda o nosso bairro educador lá de Heliópolis, porque a gente tem muita gente nesse Brasil, né, que a gente pode contar. Sou da Escola dos Sonhos, uma escola comunitária localizada no município de Bananeiras, uma região serrana da Paraíba. Bananeiras fica a 140 quilômetros da capital. Então eu estou nesse projeto que é uma escola, chama-se do sonho porque ela está pensada por toda uma comunidade escolar. E o nosso envolvimento com a Moane, né, e com a ANE, nós temos 11 educadores da nossa escola participando agora da ANE 4. Né? E isso muda significativamente nosso contexto. Né? São 11 educadores de uma vez só que conseguiu ingressar aqui na especialização. E com certeza, ao sair, né, ao concluir, ao encerrar esse processo,
muda significativamente essa prática docente nossa, né? Porque contribui, né? A gente já não sai mais os mesmos, né? Então eu saio assim hoje dessa culminância, né? Desse encerramento desse processo, né? Da conclusão da turma, mas também da participação na CONANE, né? Que é sempre congregar essas pessoas que buscam uma outra educação possível, né? Como nós. Então a gente sai assim com muito regozijo na alma, né? A gente sai muito cheio, muito abastecido, né? Do que viveu aqui esses 3 dias, né? E com certeza essa bagagem que volta muito cheia, né? Ela vai reverberar nos nossos espaços, né? Lá na nossa escola. Então o sentimento hoje é de muita gratidão, sabe? Assim, desde manhã que eu choro bastante, não é? Porque quando a gente olha o que isso repercute na vida de cada educador que está aqui, convivendo esses 3 dias intensamente, né, de ouvir tanta gente boa, né, de trocar tanta experiência, né, de poder sentir o calor, aí eu tomo as palavras da Terezinha Rios, né, de estar tão cheia de respingos, né, de saberes e de sabores, que a gente assim volta com calor humano, com uma vontade enorme, né, de transbordar isso nos nossos espaços. Então o sentimento é de muita gratidão, né, e é por estar tão emocionalmente vestida que a gente só chora como o sinal dessa gratidão, né, de tudo que a gente viveu aqui, que está levando na nossa bagagem. Esses encontros vão gerando cada vez mais conhecimento sobre outras formas de organizar as escolas, as universidades, as instituições educativas, que hoje em dia predominam modelos muito únicos, então as pessoas nem sequer têm referência de como pode ser diferente. Quanto mais gente participa desses encontros, mais amplia o repertório das pessoas como a educação pode ser diferente, e com isso a vontade das pessoas terem uma experiência dessa onde elas moram, onde elas vivem, para os filhos delas, né? Então vai ampliando a vontade, a demanda social que a gente chama por uma educação transformadora. A gente está falando aqui neste encontro de algo que é fundamental, que é a relação uns com os outros, e uma relação que é de corpos, e eu sempre brinco no embate que se produz, né? De corpo docente com corpo discente, construindo uma educação. E é por isso que a educação, e mais especificamente a ética no contexto dessa educação, que tem sido um tema privilegiado da minha reflexão. E o que me traz aqui é um pouco dessa preocupação, que é o que eu acredito de todos que aqui estão. A necessidade de não fazer uma educação qualquer, não é? Porque a educação é isso, construção da humanidade. Mas que humanidade? Que educação? Será que todas as humanidades que construímos são aquelas de nossos sonhos, aquelas que desejamos, aquelas de que temos necessidade? Será que toda educação produz frutos positivos? Sabemos que não é assim. Por isso mesmo, a necessidade de adjetivarmos essa educação, de falarmos de uma educação transformadora, de uma educação democrática, de uma educação solidária. Eu acho que a ANE, na perspectiva de alternativas para o que chamamos de nova educação, ou como agora queremos dizer, outra educação, porque uma nova não é sempre boa. Quando eu passo ali, está escrito agora sob nova direção, só quer dizer que tem um novo diretor. Se é bom ou mal, aí eu tenho que descobrir. Portanto, uma nova educação pode ser uma educação problemática, e é importante que a gente queira outra educação. Outra porque
a que vemos quem sabe, a que limita, a que discrimina, a que tem preconceitos. E o que a gente quer é algo diferente. Falei na ética. O horizonte da ética é o bem comum. A vida boa para todos. Esse para todos é fundamental. Uma vida boa para mim não tem sentido se não for boa para outros também. A educação escolar, a escola certamente tem muitas práticas de amor, tem muita amorosidade. Todos nós temos relatos, histórias, né, ou que vivemos, ou que ficamos sabendo, e pela literatura. Então, tem muita coisa. Mas, por outro lado, também tem muito desamor na escola, na educação escolar. Então, no nosso entendimento, tratar dessa questão da amorosidade crítica na educação escolar é uma forma de despertar a consciência, porque não é que a gente vai introduzir o amor ou o desamor na educação escolar, eles já estão lá. O problema é justamente esse, que muitas vezes eles estão lá não sendo vividos de forma consciente, de forma crítica. Daí, então, a importância da gente estar trazendo essa temática, né, e explicitamente, porque, inclusive, a gente vê que não é um tema muito trabalhado. Uma coisa é viver o amor, que todos nós buscamos, outra coisa é falar do amor, que muita gente fala, e os poetas falam, né, com grande brilho, e outra coisa é falar sobre o amor, né, que já é uma reflexão sistemática, crítica sobre essa vivência, e mais especificamente ainda, falar isso no âmbito escolar, que é o que eu tenho procurado fazer. As escolas têm que deixar a vida entrar, e deixar a vida entrar é deixar o aluno entrar do jeito que ele é. Não criar dentro da escola uma realidade artificial que não realiza nem aluno e nem professor. Então, é deixar a vida entrar, tentar descobrir uma forma de trabalhar com os preconceitos, tirar as paredes que separam o homem da mulher, o hétero do gay, o indígena do branco, o negro dos outros povos. Todos estão juntos. Então, uma escola realmente democrática, uma escola viva, uma escola humana, é a escola que acolhe todo mundo e acolhe a diversidade. Eu acho que Paulo Freire tem a definição mais bonita mesmo da utopia, sabe? Que é um inédito viável. É inédito, ainda não aconteceu, por isso, né, a gente vai buscar, mas é viável, porque sonhar com uma coisa que é impossível é tolice, é pura quimera. E é onde que a gente acha a possibilidade da utopia, do ideal, no real. Né? No real. Eu quero um país mais justo porque eu conheço a justiça. Como la utopía, pero la utopía es eso como que decía Galeano, ¿no? que es como el horizonte, ¿no? Que se aleja cada vez que vamos caminando. Entonces, creo que hay un lugar hacia donde caminar que tiene que ver con el bienestar individual, personal, pero colectivo y social, con la posibilidad de una sociedad verdaderamente democrática, ¿no? De una educación que dialogue con el medio ambiente y que favorezca una mirada ambiental cuidadosa, ¿no? Una educación, yo diría, a mí me gusta decir una educación como que cuide y que permita que la vida se despliegue y que no la reprima, ¿no? Y yo creo que ese es el horizonte.
y que cada vez más entendemos que, bueno, es un camino a seguir, puede que no esté pasando hoy, ahora, pero vale la pena, ¿no?, caminar. Discutir essa educação que a gente acredita, né? Essa educação inclusiva, essa educação cidadã, né? Nos traz muita energia. Cada momento que a gente se encontra, que a gente está junto e que a gente vê essas pessoas maravilhosas, né? Então, o momento mesmo foi quando vocês vão até lá, quando o Conani vai até lá e faz essa atividade lá, nessa questão dessa educação cidadã. Ser professora é o que me gratifica e uma das coisas que dá sentido à minha vida. Falei na perspectiva da filosofia porque fiz um curso de filosofia na graduação e depois um mestrado em filosofia da educação e por fim um doutorado em educação. Conto isso para que vejam que é uma trajetória que me leva da filosofia à educação sem abandonar essa ferramenta preciosa de reflexão que a filosofia tem sido, né, na minha formação e na minha prática. Eu dizia que a filosofia era um instrumento, uma ferramenta rica, até que fui a um show de um multi-instrumentista brasileiro, cujo trabalho recomendo, Arismar do Espírito Santo. Ali o Arismar disse: a música é o meu meio de transporte. E agora eu vivo copiando aquilo que ele diz, eu digo, a filosofia é o meu meio de transporte. É com ela que percorro os caminhos, é as suas janelas que me debruço para ver meu lugar no mundo, minha relação com os outros. E é, portanto, sempre a ela que recorro quando venho fazer meu trabalho. É assim que chego aqui, é assim que faço esse meu percurso de docente. Nós queremos uma educação e uma escola como lugar de convivência, de colaboração, de integração entre diversas fases etárias. Uma pessoa já mais avançada na idade, outros professores com experiência e as novas gerações que a cada ano adentram os bancos escolares. O fundamento antropológico, colaborativo, coletivo da escola não é um lugar de juntar crianças, de colocá-las todas no mesmo lugar, de estabelecer um padrão cognitivista, magistrocêntrico, emulativo, para produzir um sucesso e preparar a mão de obra para o capitalismo ou para o sistema social, econômico que nós vivemos. Escola é lugar de humanização. Escola é lugar de quarentena humanizada, de receber. Escola primeiro é herança e não cobrança. E aí, os movimentos sociais, os movimentos populares no Brasil, de diferentes maneiras, perseguem uma nova compreensão da prática educacional e uma nova organização da escola. Abre o caminho dos passos, abre o caminho do olhar, abre o caminho tranquilo para eu passar. Abre o caminho dos passos, abre o caminho do olhar, abre o caminho tranquilo para eu passar.
traçados, delicadezas e afetos no sagrado ofício da alma, semeando todo legado de saberes num templo e na forma, todo legado de saberes. A gente está nesse pedaço de Brasil, para quem é do Nordeste, do Norte, aí, né, que veio de fora, Sudeste, né, saber que a gente tem um pedaço de Brasil dentro da diversidade brasileira que chama-se povo caiçara, que vem dessa mistura do português, do índio e do negro, né, que está lá atrás, né, o povo originário, o índio, o indígena com o negro, né, e o português europeu que chegou junto com o espanhol logo após, né, e deu essa mistura que a gente chama caiçara, né, que é um povo bem antigo, né, com mais de 500 anos de história, né. Então, e daí eu falo isso só para a gente se situar da diversidade que a gente tem. Imagina 500 anos aí, mais de 500 anos, né? Uma construção histórica e social de muitas experiências, de muitas comunidades, mas com alguns princípios muito simples, assim, né? De que primeiro a educação tem que ser feita pelas pessoas principais, razão de ser, né? Ou seja, os estudantes. Eles devem poder decidir sobre os processos educacionais que eles mesmos vão viver e ao decidir, ao participar desse processo, eles vão ganhando o tal do protagonismo, né? Vão sabendo que eles têm o poder de se organizar coletivamente, de pensar formas de mudar o mundo, de melhorar o mundo e de se organizar e fazer isso acontecer. Lo que yo siento es que está más fuerte esta intención de entender un encuentro como Conani, como una oportunidad para dialogar. Que no se trata de tener las ambiciones de generar transformaciones masivas en educación hoy, en las leyes y en el sistema político, sino que el encuentro se trata de disfrutar el diálogo, el intercambio, y que cada vez está más clara essa qualidade que são estes encontros, não? É a primeira vez que a gente pisa o solo do Paraná, né, de Matinhos. É a primeira Conani Caiçara que a gente participa, não é? E a sensação é de a gente ter sido carregado no colo por essa equipe da Moane, né, e da ANE 4 aqui. Então, assim, a gente sai com o coração muito cheio de gratidão, né, por ter sido tão bem acolhidos, né, de ter sido valorizado aquilo que a gente faz, né, pelo calor humano que a gente recebeu da equipe, sabe? Eu acho que é muito bom quando você chega numa terra estranha e que não se sente estranho. Então foi isso que a gente sentiu aqui, sabe? Foi parte do grupo, parte da equipe, né? Então é com muita gratidão, o sentimento é de muita gratidão. Uma oportunidade como essa que nos reúne aqui, né, caiçaramente, é o que a gente anda lutando pelo país todo. E, portanto, acho que iniciativas como essa só tem que aumentar a partilha, a possibilidade da socialização dos saberes, dos sentimentos, é algo que deve estar
aí como um objetivo nosso, né? É por isso mesmo que tem esse caráter utópico o que a gente faz. A utopia não é o que é impossível de existir, é o que ainda não existe. Ainda não é a expressão da esperança. Quando eu digo ainda não, é porque eu chego lá. Ainda não temos o país que desejamos, ainda não temos as escolas, ainda não somos os educadores que desejávamos ser. Ainda não. Isso significa que temos que nos mobilizar para chegar lá. O nosso convite aqui tem sido isso e por isso a minha alegria de cá estar e de poder dizer isso para vocês. Agradecer todas essas pessoas que passaram no painel, cada uma delas, a beleza e o acreditar dela, a luta, né? Em especial o Valdo, né? Que é uma figura assim, é um guerreiro, né? E transborda tanto amor, tanta coragem, né? Eu acho que é isso mesmo, agradecer. Vamos agora para Paraíba, nós vamos se preparar para ir na Paraíba, mas a gente quer contar com vocês também no nosso seminário de educação, na caminhada pela paz, enfim, a gente continuar essa rede, tecendo essa rede, né? Trazendo mais pessoas. Nós viemos numa comitiva de 32 pessoas, né? Acho que primeira vez que a gente trouxe tanta gente, mas tanta gente importante, que eu tenho certeza que o trabalho de cada um lá vai ser qualificado. Eu acho que é isso, é agradecimento muito. Essa cidade, né, que nos acolheu tanto. De uma frase muito importante que carrego comigo, do José Saramago, que ele diz assim: se podes olhar, vê, e se podes ver, então repara. Acredito que é isso que a Anne nos traz e a Conani nos deixa, reparar as singularidades. Convidar todos vocês que queiram se somar nesse movimento. É muito simples nos achar, Movimento Alternativas para uma Nova Educação. Nós temos a interface internacional com os movimentos de educação transformadora, mas principalmente nós queremos convidar aqueles que sonham com um mundo melhor, mais humano, mais sustentável, que esperança pelo futuro, né? Que acredite que é possível um futuro diferente, apesar de tudo o que nós estamos vivendo. Anne, Conani, Moani. O encontro de quem se deseja se encontrar, o abraço de quem deseja abraçar, o processo de fortalecer uma caminhada que não chega no seu fim, mas que é um passo a mais do objetivo do nosso chegar. Viva a Moani, viva a Conani, viva a Anne!